Essa questão nos pede para calcular a área sombreada dessa figura. Gostaria que vocês observassem os ângulos formados aqui por esse segmento AB, BD e DC. Note que eu tenho ângulos de 90 graus aqui, ok? E esse vai ser o nosso desafio, calcular essa área sombreada. Invariavelmente, na maioria das vezes, nós calculamos a área sombreada sempre decompondo a figura, ou seja, por um somatório de figuras ou de figuras geométricas, ou por uma subtração, né, de uma figura maior menos algumas que aparecem no decorrer da atividade. E é exatamente isso que nós vamos seguir aqui o caminho. Veja o seguinte, o primeiro raciocínio que nós vamos usar, lembrando que o AB mede 10 centímetros, o BD mede 7 centímetros. O primeiro raciocínio que a gente vai usar vai ser o seguinte. Eu tenho uma circunferência. Nessa circunferência, eu vou traçar aqui por exemplo, uma corda. Vou colocar bem numa posição bem diferente aqui, ó, tá? Tracei uma corda AB na minha circunferência. Se porventura, aqui é o centro, né? Se porventura eu traçar o diâmetro passando por essa corda, efetivamente essa corda será dividida ao meio. E além disso, o diâmetro, né? O segmento do diâmetro vai fazer um ângulo de 90 graus na corda. Então, entenda isso. Essa é a primeira ideia que nós vamos usar para nós. Eu não vou prolongar aqui, mas a ideia é você imaginar o diâmetro intersectando essa corda. Como vai dividir a nossa circunferência ao meio, a corda também será dividida ao meio, porque se vai passar pela corda e dividir a circunferência ao meio, a corda também vai ficar uma parte para um lado, a outra parte para o outro, se é que vocês me entendem, tá? Então, ó, e nós teremos aqui, ó, se é ponto médio também, ó, isso é fácil de entender, a configuração de um triângulo isósceles. E quando a gente traça o raio na base de um triângulo isósceles, ele divide exatamente esse triângulo isósceles, né? Que é isso que eu quis dizer, ó. Vou colocar aqui, ó. Se eu coloco aqui o raio, né? Ó, aqui é o raio. E aqui também é o raio. Perceba que esse segmento aqui, ó, de verde, ele é a altura relativa à base desigual do triângulo isósceles. É o que a gente chama de uma mediatriz especial. Por que especial? Porque apenas neste lado aqui, essa mediatriz, ela vai partir de quem? Do vértice. Porque a mediatriz não necessariamente parte do vértice. A mediatriz, ela toca no ponto médio fazendo um ângulo de 90 graus, mas não quer dizer que ela saia necessariamente do vértice. Mas, esse caso particular, no lado desigual do triângulo isósceles e também no lado na questão do triângulo retângulo, do triângulo equilátero, é um outro caso que é interessante também, que todas as mediatrizes partem do vértice. Agora, no caso do triângulo isósceles, apenas uma mediatriz vai passar pelo vértice oposto da base desigual, que é do lado desigual, né? Nós temos o raio, né? E aqui é a base, né, do nosso triângulo isósceles, né? Esse lado é igual a este. Então, esse segmento, ele vai ser a mediatriz, ou seja, vai passar pelo ponto médio e vai formar um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, essa ideia nós vamos seguir aqui, ó. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos imaginar que isso aqui é uma circunferência grande, né? E traçar aqui
a linha, né, ou um pedaço, né, do nosso diâmetro. Apenas um pedaço, né, que nós já sabemos que ele vai intersectar esse segmento AB exatamente no meio. Então, exatamente isso que nós vamos fazer. Tá aqui, ó. E aqui forma um ângulo de 90 graus. Bom, como aqui é ponto médio, deixa eu trocar de caneta. Como aqui é ponto médio, logo, nós já sabemos que esse pedaço mede 5 e este outro pedaço mede 5, já que AB mede 10. Ok. Qual seria o outro procedimento? O outro procedimento é o seguinte: vamos prolongar o segmento CD de tal modo a intersectar esse segmento de O até M. Vamos ver aonde ele vai intersectar ali. Agora, observe os ângulos. Nós formamos aqui um quadrilátero, tudo bem? Se é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus. Eu tenho 90 com 90 com 90, vai dar 270. Esse ângulo aqui só pode ser 90 graus. E daí a gente tem uma conclusão interessante. Por quê? Porque esse quadrilátero aqui é um retângulo de lados 7, de comprimento 7 e altura, né, podemos assim dizer, 5. Então aqui também mede 5, aqui mede 7, tá? Agora perceba o seguinte, vamos pensar um pouco mais. Perceba que este ângulo aqui é de 90 graus, então aqui só pode ser 90 graus porque vai completar um ângulo raso, né? Do mesmo modo, aqui também é 90 graus. Agora, olhe o quarto do círculo, que é um ângulo aqui, ó, de 90 graus, né? Aqui é 90 graus. Se eu chamar este ângulo aqui de alfa, evidentemente que se aqui é 90, este ângulo aqui vai ser 90 menos o alfa. Bom, se aqui é 90 e aqui é 90 menos alfa, e eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, este ângulo aqui, ó, para ser 180 graus a soma dos ângulos internos, nós só podemos ser alfa aqui, ó. Por quê? 90 mais 90 menos alfa, mais alfa, certamente vai dar 180, porque o alfa vai cancelar com o alfa, eu vou ficar com 90 mais 90. Do mesmo modo, eu tenho alfa e tenho 90. Para completar 180 graus nesse triângulo AOAMO, aqui vai ser o quê? 90 menos o alfa. Porque, veja, se eu somar 90 menos alfa mais 90 mais alfa, eu vou ficar com 90 mais 90, que é 180. Logo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180, está batendo aí a lei angular de Thales. Feito isso, perceba o seguinte, olha o que nós temos. Você pode dizer que o triângulo AMO é semelhante ao triângulo, vamos colocar aqui uma letrinha qualquer, N, ao triângulo ONC. E eu diria para você que ele é mais do que isso. E por que eu posso afirmar? Veja que AO é o raio desse quarto de círculo. E sendo assim, este lado aqui, ó, tem a mesma medida deste. Tudo bem? E pelo caso ângulo, lado, ângulo, ó, ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são congruentes, eles são mais do que semelhantes, eles são
congruentes. Então, eu posso afirmar o seguinte, que o triângulo AMO é congruente ao triângulo ONC. E o que isso pode nos ajudar? Pode nos ajudar no sentido, perceba o seguinte, opondo-se ao ângulo alfa, quem é no triângulo AMO? Quem se opõe ao ângulo alfa? A é o lado, é o cateto que mede 5. Então a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse cateto aqui vai medir 5 também. Opondo-se a 90 menos alfa, A opondo a 90 menos alfa, é 7 mais 5, que dá 12, né? Como eu tenho 5 aqui, esse segmento aqui, ó, só pode ser 7, né? Tudo bem? Isso nos ajuda, por quê? Porque agora, com essa análise, nós podemos perceber o seguinte, que a área sombreada é a área do quarto de círculo, né? Menos a área do nosso retângulo, menos dois triângulos de áreas iguais, porque se eles são congruentes, eles têm áreas iguais. Então, menos 2 vezes a área do triângulo. É ou não é? Vamos fazer esse raciocínio aí agora. Vamos pensar na área do quarto de círculo. A área do quarto de círculo é o quê? É π raio ao quadrado sobre 4. Contudo, nós não temos o raio ainda, mas nós temos uma ferramenta importantíssima que é o Teorema de Pitágoras para encontrar esse raio. Porém, se você for mais, ter uma visão mais puxada aí da geometria plana, você vai perceber que esse triângulo é um triângulo notável. A hipotenusa dele é 13. Mas digamos que você não saiba que esse triângulo é um triângulo notável. O triângulo cujo cateto é 5 e o outro é 12, a hipotenusa só pode ser 13. Mas vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos dizer que isso aqui é o raio. Então, o quadrado da hipotenusa, deixa eu tentar colocar aqui no lugar. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 5 ao quadrado mais 12. Por que 12? 7 mais 5. 12 ao quadrado. Olha o que nós temos. R ao quadrado, que é o raio do quarto de círculo, né? É igual a 25 mais 144. R ao quadrado é igual a 169. E aí nós já sabemos que a raiz quadrada de 169 só pode ser o quê? 13. Então aqui é 13 e aqui também é 13. Então perceba o seguinte, o raio é 13. Por que eu não extraí a raiz quadrada? Porque aparece o raio ao quadrado aqui, eu vou ganhar tempo. Então, ó, a área do quarto do círculo é π vezes 169 sobre 4. Portanto, só para colocar em ordem aqui, eu vou apenas escrever aqui de uma forma em ordem. O quarto do círculo é 169 π sobre 4. Não vou me preocupar com unidade de comprimento aqui agora não, tá?
Unidade de área não. Já achamos o quarto de círculo. Vamos achar a área do retângulo. A área do retângulo, nós já sabemos que é a base vezes a sua altura. Então, a área do nosso retângulo ali em questão, vamos lá. A base quem é? 7. A altura quem é? 5. Então, a área do retângulo é 35. Achamos a área do retângulo. Legal. Vamos achar a área do triângulo agora. A área do triângulo nós sabemos que basta nós acharmos uma área e dobrar essa área, porque os dois triângulos são iguais. Então, a área do triângulo é igual aqui ao produto dos catetos dividido por 2. Ou seja, B vezes C dividido por 2, porque trata-se de um triângulo retângulo. Então, a área do triângulo, produto dos catetos, 5 vezes 12 dividido por 2. Aqui dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, a área do nosso triângulo é 30. Lembrando que ele deverá ser dobrado, né? Então, vamos substituir aqui agora. A área sombreada vai ficar da seguinte forma. 169 π sobre 4 menos a área do retângulo, 35, menos 2 vezes a área do triângulo, ou seja, menos 60, porque a área do triângulo deu 30, né? Vamos juntar aqui, ó. Tem sinais iguais, eu posso somar e repetir o sinal. Vou ficar com a área sombreada. E aí nós já estamos finalizando. Espero que você tenha gostado dessa questão. Deixe o seu like, o seu comentário, ele é muito importante para a gente continuar postando vídeos aqui. Nós vamos ter aqui 95, seria exatamente isso. 169 π sobre 4 menos 95 centímetros quadrados. Uma questão bacaninha, né, que trabalha congruência de triângulos, né, uma das relações, falando de triângulo, uma das relações importantíssimas aí da geometria. Espero que tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.